do novo ano e estamos na nossa leitura sistemática da palavra de Deus, seguindo o texto da palavra do Senhor. E nós ficamos em Mateus, capítulo de número 22, o verso 23. Muito bem, olha, está aí na tela, né? Mateus 22. Se vocês observarem, no mesmo dia chegaram junto deles os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram. Está aí. Vocês já sabem da história. Eu preguei esse texto aqui porque nós estamos falando dos saduceus. Já falamos dos fariseus, a crença deles, e nós agora estamos no grupo dos saduceus. E no grupo dos saduceus eu falei sobre o lado cético dos saduceus, o lado racionalista dos saduceus, e hoje eu vou falar a última coisa sobre os saduceus, o lado da negação do sobrenatural. Os saduceus não acreditavam no sobrenatural. E é isso que nós vamos falar aqui esta noite. Só colocar aí a introdução da nossa temática hoje. Quando a gente diz assim, fulano não crê, David Hume, que era um filósofo, não acreditava. Os teólogos liberais não acreditam no sobrenatural. Para eles, a morte de Jesus, ela acontece apenas como um efeito e a vida dele ético e moral. Não há uma ressurreição dos mortos, como nós pregamos, Mateus 28, verso 6. Então, quando você nega o sobrenatural, você está dizendo que não acredita que Deus intervém no natural com o seu poder e a sua mão poderosa. Quando você nega o natural, você nega porque tudo que você julga é pela sua compreensão racional. Aquilo que foge da sua racionalidade, que você acha que é inaceitável, é um absurdo, porque a racionalidade não aceita o absurdo da fé. E a fé é um absurdo. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje à noite aqui, irmãos. Eu estava meditando isso. Eu já escrevi o livro de Mateus. Eu tenho o livro de Mateus comentado. Mas eu não prego decorado. Eu não prego porque eu já preguei isso aqui 1000 vezes. Não. Eu releio tudo. E quando eu vou reler, eu tenho que escrever tudo de novo. Tudo. Só hoje mesmo eu escrevi daqui, ó. Só hoje eu escrevi 3 páginas disso aqui. Isso aqui eu já li. Mas na hora que eu vou ler, eu reescrevo tudo isso aqui. E tem coisa aqui que eu sei de cor. Mas para eu falar de cor, para mim é como se eu estivesse sendo um papagaio, só repetindo. Eu quero sentir o efeito da palavra em mim. Deus chamou Ezequiel no capítulo 2 e no capítulo 3 e diz, come o que eu te dou. Ou seja, a palavra ela não tem que passar em mim, ela tem que fazer parte da minha essência. Senão, pronto, eu vou decorar isso aqui e vou só falar para os irmãos, repetir. Então, escute bem. Olha o que eu coloco aqui. Uma igreja ou pregador ou professor de teologia que tira do seu meio o sobrenatural está fadado ao fracasso, derrota. Pois a Bíblia já começa com o sobrenatural. Olha, se você não crê em milagre, não crê em sobrenatural, larga a Bíblia de mão. Porque a Bíblia já começa com o quê? Com o sobrenatural. E olha para cá, a Bíblia nunca pediu conselho de David Hume, a Bíblia nunca pediu conselho de Schopenhauer, a Bíblia nunca pediu conselho de Charles Darwin, a Bíblia nunca pediu conselho de Albert Einstein, porque quando eles vieram a existir, a Bíblia já existia. Amém, irmãos? E tem irmão que está se perdendo, e jovem se perdendo na universidade, porque tem um bocado de bobão em sala de aula, querendo explicar o inexplicável, que ele nem mesmo sabe a causa da sua existência, querendo explicar Deus. E aí, para os irmãos terem uma ideia, eu li de um autor criticando todos os filósofos modernos. Ele diz assim, o camarada entra no meio da estrada, a estrada já está construída há muitos anos,
Aí entra uma pessoa dizendo, não, o homem veio do macaco. Sendo que quando ele veio dizer, já tinha morrido geração e geração e geração. Aí agora que aparece um engraçadinho no meio da história dizendo, não, o homem veio disso. Aí cai um bocado na universidade, na besteira e na bobagem deles. Isso é tão sério que de repente aparece um e diz assim, eu não sei se eu existo. Olha, aparece um filósofo, irmão, isso aqui é coisa de doido. Se fosse crente, ia dizer que é porque é doido. Pronto, aparece um e diz, não, eu não sei se eu existo. Para mim existir, aí ele começa. E ele está fazendo o que na terra? Aí a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus o quê? Toda essa imensidão da terra e do universo, com as suas galáxias, tudo foi criado por quem? Mas eu pergunto, a Bíblia começa explicando? Então, Bíblia não é para ser explicado. Quem está inventando, e hoje Deus falou muito sério comigo sobre isso hoje. Quem está inventando de explicar somos nós. Agora é um monte de teólogo e pregador sendo besta, querendo explicar o que não pode ser explicado. Eu li de um filósofo não crente, que ele disse assim, a Bíblia é tão certa, que Deus disse assim, segundo a sua espécie. A espécie gato pode ter um gatinho pequeno, e ele diz que se lá na África tiver um gato que é sem pelo, mas é gato, ele é da espécie, e nunca alguém disse assim, essa espécie aqui, ela mudou. Não. A espécie gato é espécie gato. E a espécie homem é homem. Pode botar o que quiserem, botar cabelo, botar silicone, aumentar peito, aumentar boca, aumentar beijo. Mas é homem, mulher, mulher. Tu pode querer engrossar a voz, irmã, querer andar como macho, mas tu é da espécie fêmea. Cadê as fêmeas aí? Irmã, tu é da espécie, tu pode ser o que quiser, mas tu não é diferente nem da pequena, nem da negrinha. Pode ser lourona, mas a pretinha é da tua espécie. E acabou essa conversa. É assim ou não é? Não tem negócio de diferente. Nessa daqui, ela é da espécie, porque tem irmã que quer ser mais do que as outras. Tu é da mesma espécie dela. Tu não veio de Marte, minha irmã. Diga aí para a irmã que está ao teu lado. Tu não veio de Marte, não. Diga aí para ela. Deixa de se amostrar aqui dentro. Deixa de querer ser. Porque tem irmã que anda na igreja, parece que ela é a única. Parece que só ela mora em Plutão. Tu mora no Maranhão, comedora de feijão, bebedora de caldo de caranguejo. E tu és da espécie fêmea. Está lá em Gênesis 1, 27. Macho e pode mudar o que quiser. Pode aparecer cientista do inferno. Mas nunca mulher deixou de ser mulher. E nem homem deixou de ser. Pode operar, pode capar, pode fazer o que quiser. Se o nome é Chico, pode mandar para Chiquinha, mas é da espécie. Pode tentar. Pronto. Não me chama mais de Mariano, me chama de Maria, mas é da espécie macho. Tu é que não quer ser macho, mas é da espécie. E eu estou dizendo aqui, eu amo todos os homossexuais. Agora eu não posso deixar de pregar a verdade da palavra de Deus. E ninguém está aqui para acusar ninguém. Mas a Bíblia diz, espécie, só existem duas. Macho e fêmea. Agora, se tu quiser ser o que tu quiser, aí pronto, pode ser. É um direito seu. Agora, céu é outra coisa. É assim ou não é? Então escute bem uma coisa. A Bíblia, ela começa com o sobrenatural. Primeiro, olha para cá. Não dá para você ser crente se você não crê nos absurdos de Deus, pastor Balbino. Porque os absurdos de Deus é a ressurreição de Cristo. Eu não digo nem o universo. O universo é grande. A gente diz, Deus criou. Agora, o Deus fazer um homem descer do céu
um Deus divino descer do céu, se tornar homem, habitar entre nós, morrer e ressuscitar, é um absurdo. Não tem explicação e não mexa. Se não for pela fé nos absurdos de Deus. Eita glória! Só quem crê nos absurdos de Deus. A Bíblia é cheia de absurdos. E se tu não crê, aí você vai fazer como Rudolfo Bultmann. Vamos desmitologizar a Bíblia. Porque a Bíblia tem uns mitos. O que é um mito? Serpente falando. E serpente nunca falou. Aí eles dizem. Qual é o mito? Jumenta falando. Já pensou, irmão? Um homem é montado numa jumenta. Aí ele bate nela. Bate e briga. E ela deita. Depois ela vira. Rapaz, eu te sirvo. E tu tá... Eu já fiz alguma vez isso contigo, rapaz? O peixe engolindo. Irmão, são os absurdos da Bíblia. Você já pegou o capítulo 7, sai um monte de crentinho para derrubar a muralha que anda 4 carros emparelhados. Aí sai um monte de crentinho com chifre de carneiro. Aí cai. Quem é que crê nisso, irmão? Só gritando. Você já pensou? 300 sai com uma botija cheia de tocha. E aí eles quebram para dar a zoada de quem tem 300 mil. E levanta a tocha de noite. E o exército bate em retirada. Os absurdos de Deus. Quem crê no que a Bíblia diz? Só quem crê. Só quem crê nisso. Aí a irmã cantou agora. Não tente entender. Eita glória. E olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Tem crente que na igreja que ele vive esse sobrenatural porque ele não anda atrás da lógica bíblica. Isso aqui não tem lógica não, irmão. Pega a tua Bíblia aí, cadê? Pegou a tua Bíblia aí? Levante ela e diz: isso aqui não tem lógica não. Vai nisso aqui, vai com lógica disso aqui, vai. Vai com lógica para isso aqui. Isso aqui são os absurdos de Deus. E olha aí eu coloco, a primeira mensagem é, olha, no princípio criou Deus os céus e a... Pronto. A Bíblia está pedindo palavra de Richard Dawkins? A Bíblia está pedindo palavra de Albert Einstein? A Bíblia está pedindo um parecer de um cientista? E aonde é que a Bíblia se desculpa? Se você quiser, ela é Bíblia. Se não quiser, ela é Bíblia. Se rasgar, ela é Bíblia. Se jogar no mato, ela é Bíblia. Ela vem dizendo Deus criou e vai continuar dizendo Deus é o Criador. E ontem à noite eu preguei lá no Paraibano, falando para os irmãos, que Paulo era doutor em teologia e doutor em filosofia. Ele era formado na Universidade de Tarso. E eu acho interessante é que Paulo prega para os judeus e prega para os estoicos e epicureus. E o que eu acho mais interessante é que Paulo não foi gastar tempo com eles. Vejam bem, é porque o universo, filosoficamente, ele só disse assim: vocês botaram uma plaquinha ao Deus, e esse Deus que vocês não conhecem, é o que eu vou falar para vocês. Irmão, tem pregador que está se perdendo. Tem pregador que quer pregar ciência aqui no púlpito. Tem pregador que quer pregar a lenda. Olha o que Paulo diz: o Deus que vocês honram sem conhecer, eu vou já dizer quem é Ele. Ele é o Deus que fez o céu, a terra. Ele é o Deus do qual nós existimos, nos movemos e somos. Ele é o Deus de que de um só Ele fez toda a raça humana. Quem adora esse Deus? Então pronto, olha para cá. Coloca aí Mateus 28, verso 6. Só para não ter uma ideia. Esse é o nosso Deus, irmão. Coloca aí na tela. Porque tem irmão que vai estudar, fica analisando. Aí pronto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? As mulheres. Aí daí. Olha a preocupação dela. Quem é que vai tirar a pedra? Como é que nós vamos entrar? Quando chegou a pedra já estava? Não se preocupe, só seja crente. Quem tira a pedra é Jesus, irmão. Cadê? Aí, o que os anjos disseram para elas? Ele não está mais aqui. Ele já? Como que? Vinde e vede o lugar.
Agora lá vai eu tentar explicar como é a ressurreição. É porque é o seguinte, Jesus estava deitado e tal hora. Não. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele diz no verso 4 e 5, se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vazia a nossa pregação. Olha para cá, digam comigo bem forte, o cristianismo, não, mas quem tem boca, o cristianismo é um absurdo. Porque, irmão, abriu uma igreja dizendo, gente, aqui está o maior doutor do mundo. Ele fez um cálculo, ganhou o prêmio Nobel e ele agora abriu uma igreja. Dá ou não dá para ter seguidor? Aqui está o maior empresário do mundo. Ele tinha só uma lojinha, mas ele tem um cálculo de empreendimento, de venda, e ele conquistou o mundo. Dá para seguir ou não dá? Agora, você já chegou, um crente chega numa praça, pecador, venha para cá, Jesus morreu, ele ficou 3 dias no túmulo, e ele agora ressuscitou. E aí vai passando uma pessoa, irmão, e crê nisso. E ainda vai voltar. Irmão, um crentinho está no meio de uma praça. Isso aqui não dá para doutor. Isso aqui não dá para Rodolfo Bultmann, Paul Tillich, que não dá para eles. Porque eles tentaram entender na ótica da visão humana. Aí observem bem, isso é absurdo tão grande, que quando Paulo estava preso, aí o Agripa passou, e aí o chefe disse para ele, tem um homem aí chamado Paulo, que está preso. Aí ele disse, de quê? Rapaz, ele tem muita cultura, mas ele anda com uma besteira aí, de um tal defunto. Olha, irmão. Ele anda com a história de um tal defunto que ressuscitou. Aí ele diz, mas eu quero ouvir ele. Eita, absurdo. Vocês sabem por que Nietzsche tinha raiva de nós? Ele dizia, esses crentes se amam e tem uma história de que vão vencer através de um Cristo que morreu e eu não sei se ele ressuscitou. Mas o grande problema é porque o que ele não sentia, o crente mais simples aqui sente. Ele sente que Cristo está vivo dentro da alma dele. Tem uma comunhão tão gostosa. Tem dia, irmão, que a gente está na casa da gente, só começa a cantar o hino da harpa, não é assim? Eita, vem uma alegria que não tem nada no mundo que se compare. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Até assoviando. É absurdo. Eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Eita, meus irmãos. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, para vocês aqui hoje à noite. Se a igreja não viver, irmãs, as senhoras também, não viverem um absurdo da fé, a igreja vai fechar a porta. E já tem muitas igrejas que estão fechando as portas, porque delas não vivem mais o absurdo, e nem o pastor crê nos absurdos de Deus. Entendeu? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os saduceus eram crentes? Vamos lá, digam. Os saduceus eram crentes? Só que olhem para cá, eles eram crentes. Eles eram da parte aristocrata. Eles eram da parte política, religiosa. Eles estavam ligados ao templo. O templo dava emprego. O templo dava sustentação. Eles estavam ligados ao templo, porque o templo era para eles um meio de vida. Tem gente que está gostando da igreja, do templo, não é porque crê mais em Deus, porque já tem pastor pregando que ele nunca mais fala de ressurreição, e nem de milagre, mas ele virou no púlpito um profissional da fé. Ele virou um coach, ele virou, sabe o quê? Um teólogo profissional. Fala da Bíblia, mas ele crê na Bíblia como um livro de história, como uma literatura. Ele não chora mais. Ele não vive o sobrenatural. Ele não crê em arrebatamento. Hoje você não vê um pastor quase na terra falando em revelação, falando em mistérios.
Mas pastor, por que ele fica na instituição? Porque é o ganha-pão dele. A instituição é o lugar que ele faz a família dele. A instituição é o negócio dele. É por isso que Estevão, ele se zangou com o templo. Ele disse: Deus não habita mais nisso, em templos feitos por mãos de homens. Eita, irmão, quem crê no sobrenatural, quando sai do Egito, vê a sarça pegando fogo. Deus não atrai doutores com enigmas racionais. Deus atrai com sobrenatural. O que foi que Moisés viu quando ele saiu do Egito, que ele estava lá no deserto? Ele viu uma moitinha, capim seco. Vocês pensam que Deus vai te atrair? Senhor, o senhor sabe, eu estudei em Harvard e eu preciso que o senhor me desmonte. Mas Deus tem essa besteira contigo. Vai se converter não, sabichão. Tu quer ver como é que Deus mexe contigo? Aí Moisés, e lá em Atos 7:22, ele era formado em toda... Vamos lá, ele era formado em toda... Deus respeitou a ciênciazinha dele. Deus foi dizer: olha, Moisés, eu sei que tu é formado, tu tem muito doutorado, tu estudou muito. Irmão, olha para cá. Tem uma coisa que advogado não sabe, juiz não sabe, promotor não sabe, é o mistério da fé. E mistério da fé é absurdo. Primeiro, já pensou, vai saindo um juiz ou um desembargador e diz: você é crente? Sou. E o que é Jesus para você? Foi um defunto que morreu, ficou num buraco, mas... e vem me buscar. Onde é que ele explica isso? Hein? E uma doutora zona? Pronto. E eu pergunto: tem desembargador crente? Tem filósofo crente? Tem policial crente? Tem médico crente? Mas por que isso? Porque isso é milagre de Deus. Moisés, eu amo. E outra coisa, Deus poderia ter chamado ele numa coisa mais atraente. Mas ele chamou ele no quê? Na moitinha. A moitinha seca. Aí ele diz: eu me virei para lá para ver. Aí quando eu me aproximei, Deus disse: limite. Não te chegues para cá. Porque o lugar que tu estás... Aí Deus falou com ele: eu sou o Deus de Abraão. Eita glória. Eita glória. Vocês sabem quando é que um crente fica na igreja? Pode ter problema, pode ter luta, mas sabe quando é que um crente fica na igreja? É quando ele sabe que a fé dele foi revelada. É quando ele tem, pastor Arimateia, experiência com Deus. Tem um bocado aí que faz seminário, faz grego e hebraico, mas nunca ouviu a voz: eu sou Deus. Eita, irmão, é diferente. Nunca teve experiência sobrenatural. Eita. Aleluia. Quem aqui já teve experiência sobrenatural com Deus? Aleluia. Olha, você vê as irmãs, agora é para vocês, irmãs. As irmãs antigamente, quando ia para o culto, eu era criança. A maioria delas, que hoje quem leva toalha são os pregadores. Mas também não é para chorar, não. É só para limpar suor. Antigamente as irmãs saíam para o culto. E elas já saíam com o quê? Quem tem lenço aí na Bíblia? Deixa eu ver. Olha. Levante, levante. Eu não perdi para vocês, não. Quem glorifica a Deus? Era. Cícero Nogueira chama a moda do lenço. Porque as irmãs choravam. Dificilmente, olhe para cá, toda a igreja, quando um crente entra nela, ele teve um sobrenatural com Deus. É assim ou não é? E olha, pode pegar as histórias de onde as igrejas fundaram. Pergunte o que aconteceu naquela região para abrir uma igreja. Pode ir atrás. Toda
todas as igrejas que foram fundadas, elas começaram na pregação. Mas aí acompanhava Marcos 16, 20. E tendo eles partidos, pregavam e cooperavam com ele o quê? Os sinais. Coloque esse texto aí na tela. Tem irmão que pensa, escutem, senhores, e Brasil que me escuta, eu sou um homem que creio no sobrenatural. Eu creio tanto no sobrenatural que eu já vi Deus fazer coisa em minha vida que eu fico surpreendido. Eu já vi. É porque eu não sou de andar contando. Mas qual é a diferença? Olha para cá. E eles, tendo partido, fizeram o que, igreja? Primeiro, por onde? Agora vem a segunda, o quê? E o quê? A diferença é que antigamente, os pastores, quando iam abrir igreja, pregavam o evangelho, e enquanto eles estavam evangelizando e pregando, Jesus curava, Jesus salvava, e Jesus, você não via um pastor da Assembleia de Deus com história de tarde de poder, tarde não sei de quê, manhã não sei de quê, você via eles evangelizando. Mas enquanto eles evangelizavam, Jesus curava, Jesus batizava com o Espírito Santo. Mas hoje não, irmão. Sabe o que eles querem? É abrir um salão, é dividir igreja, é um bocado de crente insatisfeito, e irmã também doida para ser líder do ciclo de oração. Venha para cá, aí bota os crentinhos aí tudo desviado e bota uma placa: aqui tem milagres. E lá não tem um pecador para aceitar Jesus. Aí eu vou crer nisso. Aí eu vou crer nisso. As nossas tardes e manhã pentecostais, tem muitos irmãos que pulam e gritam, mas procure um no evangelismo. Procure. Eles não vão para o evangelismo. Esse é o nosso problema. Agora eu vou dizer uma coisa: se a igreja não viver o sobrenatural, ela pode fechar as suas portas. Porque não é templo bonito que atrai pessoas. Pode atrair os crentes, mas o que atrai o povo para a igreja, diz Paulo em 1 Coríntios 14, é o sobrenatural. É Jesus entrar aqui curando, batizando, renovando. E a pessoa que entrar por aquela porta, ele já começar dizendo: esse Deus que você prega, ele se revelou para mim. Na sarça, ele se revelou para quem? Para Moisés. E lá em Damasco, em Atos 9, ele se revelou para quem? Eu pergunto, para Paulo, que era doutor, o que foi que Deus fez para Paulo entender que Deus era Deus? E Paulinho, vem cá, Paulinho. Olha, eu te admiro, tu é formado na Universidade de Tarso, tu se formou aos pés de Gamaliel, e eu vou te usar com a tua cultura, tu és o bambambam. Foi assim? Não. Derrubou ele, jogou ele ficou cego. Olha para cá, a tua crença só presta quando Deus mexer contigo. Eita, glória a Deus. Vira aí e diga para o irmão que está ao teu lado: ele já mexeu contigo? Ele já te deixou cego? Rapaz, é pesado. Eita, glória. Aí hoje fica, olha para cá, fica um bocado de doutor no WhatsApp, na internet, para ganhar seguidor, atrás de um monte de estante de livro, não é assim? Ele bota. Aí você vê a coleção de Kittel, aí você vê a coleção judaica, aí você vê a tradição judaica. Ali é para dizer: o doutor tem bagagem. Eu sei como é isso aí tudinho. Aí aparece, né? Assim, olha, está tendo uma coisa, mas eu quero dizer para vocês que dentre as 22 mil variantes, 5.500 manuscritos, essa palavra, aí ele bota na internet, já tudo decoradinho. Aí os irmãos ficam: oh, irmão, Deus nunca jogou ele no chão. Irmão, quem tem experiência com Deus,
e quem vive o sobrenatural. Eita glória. Eita, irmãos, eu vou dizer um negócio aqui que vai ser pesado. As nossas igrejas estão cheias de doutores, intelectuais, que eu não sou contra, mas a maioria vazios da experiência sobrenatural. Cheias de doutoras, madames, mulheres bonitas, mas fria, que não abre a boca. É mesmo. Elas hoje, agora pronto, a maioria toda, agora beleza tem muito, pintada, toda arrumadona, cada roupona chique, é assim ou não é? Se balançando toda que nem cascavel em areia quente. Tem não. Seca! Oh, irmão. Aí o Paulo cego, irmão, Deus não quer só negócio de tua bagagem, não. Paulo cego, sem ver a luz do dia. Aí ele foi fazer o quê? Não foi estudar, não. Ele foi fazer o quê? Orar. Enquanto ele está orando, Deus está falando com quem? Com Ananias. Vai lá que o Saulo está orando. Ele, mas o homem é perigoso. Não, eu já tratei. Eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome na terra. Eita, igreja! E quando ele orava, Paulo saiu de cena aproximadamente uns 3 anos. Não foi assim? Uns 3 anos. Aí pronto, um dia ele escrevendo 2 Coríntios 12, ele diz, eu conheço o homem, olha como não explica o sobrenatural. Se no corpo eu não sei, se no espírito eu não sei. Mas ele estava orando, e de repente o Senhor lhe deu o quê? Visões. É por isso que quem é de nós hoje, irmão, que anda de... Irmão, ontem à noite, Deus, eu estava lá no meu quarto, Deus me deu uma visão. É pouco. Mais é visagem. A visão, pronto, é outras coisas que eu não vou falar aqui, não. O Espírito Santo está me dizendo aqui, fala, mas eu vou resistir um pouquinho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Paulo diz, eu fui arrebatado até onde? Agora, por que Paulo não queria saber mais dessa terra? Por que Paulo não queria mais as coisas dessa terra? Por que ele dizia, se eu morrer, se eu viver, tanto faz? Mostrou o céu. E quem tem visão de céu, perde a visão daqui. Sobrenatural. Eita, glória a Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão me entendendo o que é o sobrenatural? Olha para cá, eu pergunto à igreja, Jó era crente? Jó era homem de Deus? Mas no 42 ele diz, eu apenas ouvia falar de ti. Eu li um teólogo que ele diz que a crença de Jó era teórica, não era experiencial. Uma irmã que Jesus cura ela do câncer é diferente de uma irmã que não tem doença nenhuma. O glória a Deus da irmã que Jesus cura. A irmã quando está doente, ela diz, se Jesus me curar, não é assim? Eu vou andar o Maranhão todo, ela não pisa nem um culto aqui. Mas como ela sabe que vai morrer? Se Jesus me curar, eu vou andar o Maranhão todo. Testemunhando. É melhor tu andar agora. Eita, irmão. Eita, irmão. Sobrenatural. Digam comigo, sobrenatural. Irmão, quando o sobrenatural entra, a Raabe, ela disse para os espias, Josué 2, 10, 11. Ela disse, aqui está todo mundo com medo. Porque aqui todo mundo já sabe que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Nós já sabemos o que ele fez a Sion e a Og, e aqui ninguém entra e ninguém sai por causa do Deus de vocês. Sobrenatural. Quem quer ver a sarça pegando fogo? Quem quer ficar em mistério para ver os céus se abrirem? Eita, glória a Deus.
Eu vou continuar na próxima. Na próxima eu vou mostrar 4 coisas que os saduceus não criam. E nas 4 coisas que eles não criam, Jesus cria em todas as 4. Jesus cria em todas as 4. Terça-feira. Porque não vai dar tempo de nós falarmos aqui hoje. Mas eu quero te pedir uma coisa. Viva o sobrenatural. Olha, olhe para essa Bíblia e diga: Senhor, eu creio no que está escrito. Fala comigo, Senhor. Revela teus mistérios a mim. Me dá experiência contigo. E Jesus vai te dar. Quem crê nisso? Deus abençoe.